Vem aí o podcast Físio e Saúde, com Thaís Rodrigues. Em cada episódio, você vai descobrir os segredos da saúde, o poder da reabilitação e histórias reais de superação que emocionam e inspiram. Toda quarta-feira, às 7h30 da na tela da TV Metropolitana. Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio Físio e Saúde com Thaís Rodrigues. Quero apresentar mais um capítulo da minha trajetória profissional. Lanço para vocês o meu podcast, onde eu vou trazer profissionais incríveis, histórias reais, superação, saúde, beleza e bem-estar. E lembrando, quero que vocês me acompanhem também tudo que vai rolar nesse podcast Físio e Saúde com Thaís Rodrigues no YouTube, tá? Quero agradecer primeiramente a Deus por me proporcionar esse momento e esse programa maravilhoso que vocês vão surpreender. Quero agradecer também a TV Metropolitana por ceder esse espaço maravilhoso. Quero agradecer também, não posso esquecer, aos meus patrocinadores maravilhosos. Nutrivida, saúde, psicologia, nutrição e saúde mental. Quero agradecer também Gesso Grandino, Home Care Asa Branca e a Clínica Lior, uma clínica de avaliação e integração do desenvolvimento infantil. E hoje, o primeiro dia do episódio e o lançamento, trago uma profissional maravilhosa com uma bagagem incrível, pessoal. Vocês vão se surpreender. E além do mais, é uma profissional, uma amiga que também trabalha comigo nos atendimentos domiciliares. Natália, seja muito bem-vinda. Agradeço muito a você por aceitar esse convite tão especial de lançamento do meu podcast. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Thaís. Eu que agradeço, tá, pelo convite, poder estar aqui hoje conversando com você, contando um pouquinho, né, dessa nossa trajetória do Home Care e agradeço muito imensamente o convite. Ai, que bom, Ná. Muito obrigada, viu, por fazer parte aí desse lançamento do primeiro aí episódio do podcast Físio e Saúde com Thaís Rodrigues, viu? E pra gente começar, né, eu queria saber quem que é a Natália nutricionista, quantos anos você é formada, fala um pouquinho sobre as suas especializações, conta um pouquinho da sua pequenininha, né, imagina, trajetória profissional para nós. Bom, eu sou a Natália, sou nutricionista, sou formada há 10 anos já, né, esse ano completo 10 anos de formação. Após, né, formar, iniciei na parte dos atendimentos de home care. Estou até hoje, fui me especializando cada vez mais na parte de home care. Me especializei também na parte de oncologia. E hoje também, além do home care, eu estou me especializando cada dia mais na parte do diabetes. Porque além de nutricionista, também sou diabética do tipo 1. Então, esse é um desejo também que eu tenho, ajudar outras pessoas que têm dificuldade em controlar a glicemia. Então, essa é a minha trajetória e o home care faz parte de todo momento da minha vida. Amo muito trabalhar, né, com o público, com os pacientes, gosto bastante dessa área também. O nosso principal tema, pessoal, aqui nesse bate-papo maravilhoso com essa profissional incrível, é nutrição em pacientes de alta complexidade domiciliar, né, Ná? É isso aí. Então, conte um pouquinho para mim, o que é um paciente de alta complexidade e qual a importância da nutrição para esses pacientes de alta complexidade domiciliar? Paciente de alta complexidade domiciliar, normalmente são pacientes que têm ao próprio, a gente fala, né, UTI ou hospital montado dentro de casa. São pacientes que normalmente fazem uso de sonda de gastrostomia para se alimentar, faz uso de traqueostomia, aparelhos também para ajudar na parte respiratória, ventilatória também. Então, são pacientes que têm alguma patologia, né, específica ou algum que às vezes sofreu algum acidente. Então, a gente tem esse espaço dentro da casa do paciente. A gente tem uma equipe de médico, nutricionista, físio, técnico de enfermagem, fono, todo mundo acompanhando esse paciente, né? Então, é esse tipo de
público e paciente que a gente trabalha normalmente. E a importância, eu digo, porque além, lógico, da nutrição, nutrir o corpo, mas principalmente dependendo da patologia do paciente, é muito importante a gente receber um aporte calórico diário, né? Eu falo, que atenda a sua necessidade e também que ajuda muito na reabilitação. Porque tem muitos pacientes que, às vezes, né, recebem o diagnóstico e quando a gente entra com uma alimentação adequada, junto com a equipe, a gente consegue ter uma melhora assim, muito significativa desses pacientes e trabalhar bastante essa parte da reabilitação. Então, por isso que a nutrição é importante. Eu falo em todas as fases, principalmente nessa fase de acompanhamento desses pacientes. Eu vejo muito, né, eu sou fisioterapeuta, né, faço os atendimentos de alta complexidade domiciliar. Eu atendo pacientes há 10 anos. Minha especialidade também é em parte oncológica, fisioterapia respiratória, neurológica. E eu vejo muito com os exercícios, né, que a gente acaba fazendo, realizando nesses pacientes. Exemplo, treino de marcha, né? Porque Sim. Não é o paciente que está no ambiente domiciliar, que tem uma UTI domiciliar, respira por aparelhos, precisa usar colete, precisa usar outros dispositivos, a gente não deixa de fazer uma boa reabilitação. Sim. Só que eu percebo muito que se a gente fizer muitos exercícios, nós temos queimas também, né, Ná? Tem. E é bom sempre ajustar, né? Eu sempre falo que a união da equipe da enfermagem, multidisciplinar, nutricionista, médico, fonoterapeuta ocupacional, que faz esse trabalho junto, é muito importante. Sim. E juntamente com esses exercícios, essas queimas calóricas, pode ser prejudicial para o paciente, não pode, Ná? Pode sim, porque tem paciente que muitas vezes, dependendo da patologia, ele já tem, a gente fala, um gasto calórico muito grande. Aí, se a gente não faz uma boa nutrição adequada, né, que atenda essas necessidades, a gente pode, em vez de ajudar, na verdade, na reabilitação, prejudicar esse processo. Pode o paciente desnutrir, ter perca, principalmente de massa magra, que daí vai prejudicar tanto na marcha, quanto parte respiratória. Então, é muito importante a gente, sim, ter essa nutrição adequada para esse paciente. Ah lá, pessoal, tá vendo a importância da equipe multidisciplinar? No atendimento de um paciente de alta complexidade, não é só o nutricionista, não é só o fisioterapeuta, não é só o médico. Nós temos muitos profissionais que irão trabalhar para esse paciente ter evolução, né? Então, nós temos a enfermagem 24 horas, nutricionista, médico, fono, psicólogo para a família, porque não é fácil esse entra e sai, né, da residência, e entre outros profissionais também. E eu sempre, quando às vezes eu estou com alguma dúvida, eu falo, essa semana, esse mês, nós tivemos um treino intenso de exercício. Estou achando que o paciente está precisando, né, dar uma avaliada, dar uma olhadinha como que ele está. E além do mais, que os pacientes, a maioria faz uso de gastrostomia, né, Ná? Sim. O que é gastrostomia mesmo, Ná? Explica para eles, porque muitos não sabem. A sonda de gastrostomia, para quem não sabe, é um dispositivo, o qual ele é alocado, né, na parede abdominal. Por ali, esse paciente ele vai receber totalmente a alimentação, porque ele já vai direto para o estômago. Então, normalmente, pacientes que não têm mais, né, a parte de deglutição, teve alguma perda, né, degenerativa muito progressiva dessa disfunção, a gente faz a colocação da sonda. E é a sonda onde a gente vai receber toda a nutrição, toda a alimentação, medicamento, a hidratação também, que é muito importante para os pacientes. Né? Então, é um dispositivo importante, na verdade. Né? Alguns pacientes normalmente já não entram, muitas vezes, com a sonda, mas sim de gastrostomia, mas sim com a sonda nasointeral, aquele dispositivo que a gente põe pelo nariz também, e chega, né, a sonda até o estômago para o paciente receber essa alimentação. Então, a sonda ela é importantíssima, eu falo que é para a parte nutricional do paciente, para a gente conseguir receber um bom aporte calórico, ela é essencial. E se não tiver um plano alimentar adequado ali, né, o paciente pode ter percas calóricas, Sim, não pode? Sim. Por isso que eu falo sempre, né, para todo mundo que pergunta, é fácil, né, atender paciente de home care, porque assim, todo mundo pensa que é uma dieta pronta para todos os pacientes, mas não é. A gente tem que sempre analisar cada caso, porque tem paciente que tem doenças, por exemplo, neurodegenerativas, como como a AME, né, que hoje a gente tem bastante paciente em comum. Outros, normalmente, às vezes só sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC. Então, é importante a gente individualizar cada paciente, porque tem faixa etária, tem patologia que a gente tem que levar em conta. Então, é algo individualizado, pensado pro paciente, para
a gente realmente trabalhar a reabilitação e uma nutrição adequada. Então, não é coisas que a gente vai pensar, quanto que eu vou fornecer, por exemplo, de água, de dieta, a gente tem que pensar em fracionamento, de quanto tempo eu vou passar, qual que é o volume, como que vai ser administrado, né? Método gravitacional, via bomba, né? De infusão de dieta. Então, a gente tem que fazer, eu falo assim, quando eu chego no paciente, né, até eu falo, as mães, normalmente, né, os acompanhantes brincando, nossa, seu primeiro atendimento demora muito, porque realmente eu sento com o familiar e quem acompanha e pergunto, realmente, né, para eu entender o paciente e montar ali uma dieta individualizada pensado nele, né, na patologia dele, no que ele está vendo no momento. Olha quantas informações. Vocês imaginavam que seria isso? Gente, isso aí é um pouquinho, né, Ná? Um pouquinho. Porque é muitas informações e é muito importante ter o acompanhamento de um nutricionista. Tanto para esses pacientes, né, de alta complexidade, quanto outros pacientes ou indivíduos que necessitam tanto perca de peso, quanto também, né, porque às vezes a gente fala, vamos só ganhar, mas Sim. tem pacientes que as alimentações não estão sendo adequadas, que você também tem que entrar e adequar todo o plano alimentar, né, para a família, para redução também de peso, não é, Ná? Sim. Tem alguns casos que muitas vezes o paciente veio de uma desnutrição e a família acha que vai continuar com aquela dieta e o paciente já está acima do peso, a gente também precisa ter esse trabalho, né? Porque também o paciente normalmente acamado com sobrepeso e obesidade, isso também prejudica muito, tanto a parte, principalmente a parte pulmonar, porque esse paciente vai ter muito mais dificuldade para respirar, para tudo. Então, a gente também tem que ter tanto olhar quando é ganho e quando é a perda. Por isso que é importante, né, além de tudo da conversa, eu gosto de fazer muito uma avaliação. Nessa avaliação, para a gente avaliar o estado nutricional do paciente. Então, a gente faz medidas para ver, né, porcentagem de massa, de gordura. O paciente, quando consegue subir na balança, eu peso, senão eu faço outras medidas, outros parâmetros para eu conseguir chegar a um peso aproximado, mais ou menos, de quanto que é o peso desse paciente, o quanto ele precisa estar. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, nos dois lados, seja a parte do ganho, seja a parte da perda de peso também, propriamente dita, para a gente poder adequar e balancear tudo. Então, é muito importante a gente fazer essa avaliação desse estado nutricional desses pacientes também. E um bom profissional, né, tá vendo a Natália, a bagagem que ela tem de conhecimento, não é só chegar, vou fazer a medida, vou prescrever isso, isso, isso. Tem pacientes que fazem o uso, né, não somente de alimentos ali, de dietas industrializadas, né, Ná? Sim. Tem pacientes que eu acompanho de perto que a Ná prescreve legumes para ser batido, né? Explica um pouquinho, Ná, sobre isso aí, a importância e a diferença de uma dieta industrializada, com uma dieta bem preparada, todos os cuidados, né? De legumes batidos. Explica para nós, por favor. Explico. Então, tem 2 tipos de dieta que a gente pode fornecer, que é a dieta industrializada, que é a dieta pronta, né, que a gente diz, seja ela na versão em pó, normalmente você prepara ali a diluição, ou temos também a versão líquida. Normalmente, essa dieta, os pacientes às vezes já vêm com essa prescrição do hospital, né? Vem toda a parte de orientação nutricional que recebe lá. E temos também a dieta caseira, que é a dieta artesanal, que é onde a gente, normalmente, né, os pacientes recebem sopa batida, suco de fruta. Então, é importante também, né? Eu falo, dependendo, lógico, do paciente, da família. Por quê? Quando a gente pensa, principalmente em dieta, eu falo artesanal, a gente tem que ter todo um cuidado, porque nós vamos mudar a rotina da família. Porque a família vai ter que preparar essa dieta, tem que ser um ambiente, eu falo, totalmente seguro, higienizado, porque essa dieta, assim como ela pode nutrir, ela também pode ser um foco de contaminação. Então, por isso da importância, para quem normalmente recebe a dieta artesanal, eu faço todo esse trabalho com a família. A gente conversa e fala, então a gente vai precisar de um liquidificador separado, utensílio separado, né? Na hora que for fazer a dieta, o mínimo de circulação possível na cozinha, evitar de ficar falando em cima dos alimentos para evitar essa contaminação, porque a gente quer nutrir esse paciente e não ser do alimento, né? Eu falo uma porta de entrada aí para uma infecção. Então, é muito importante a gente olhar. E quando a gente pensa também na dieta artesanal, a gente olha muito também para a parte de nutrientes, vitaminas, minerais, fibras. Fibra pensando muito na parte intestinal, que alguns pacientes têm muita dificuldade, muitas vezes, né, eu falo de evacuar.
Então, a fibra vai ajudar nisso. Também a parte, pensando que eu falo que o nosso sistema imunológico é o nosso sistema de defesa. Então, quanto melhor, mais nutrido ele tiver, melhor vai ser. Então, quando a gente consegue ter esse trabalho também com a dieta artesanal, é muito legal, né? A gente consegue fornecer para o paciente uma boa quantidade de vitaminas, minerais, fibras, mas pensando todo nesse cuidado, né? E também, assim, eu falo, qual que é a diferença? A dieta, ela tem um horário para ser administrada. Super Então, para você, por exemplo, se a dieta vai entrar meio-dia, não dá para você começar a preparar essa sopa 11h30, porque não dá tempo. Você tem que, normalmente, cozinhar esses legumes, depois bater, você vai ter que peneirar. E, às vezes, nesse peneirar, 1, 2, 3 vezes, até você tirar totalmente, né, maior quantidade de resíduo possível, para que ele fique ali, eu falo somente a polpa, né, ali, eu falo, para ter ali o nutriente. Então, porque muitas vezes, normalmente, o paciente que recebe essa dieta artesanal tem a bomba. A bomba de fusão, então você tem que deixar uma dieta que a bomba consiga puxar uma consistência legal. Então não dá simplesmente para bater e já por ali, né, entrar. Então você tem que pensar todo esse cronograma antes. Então, normalmente, é isso que eu explico para as famílias. A gente vai entrar com a dieta artesanal. Fala assim, tamo junto? Então, tamo junto. Então, a gente sabe que a gente tem que começar a preparar um tempo antes. Tem todo um processo, né, de cozinhar, higienizar esses legumes, né? Então, a gente fazer eu falo assim, é todo um bastidor antes para a gente conseguir entrar com a dieta. E, assim, o que eu percebo, pacientes normalmente que recebem a nutrição artesanal, embora muitas pessoas sejam contra, eu falo que, assim, a sobretaxa, né, de ficar doente é muito menor do que quando a gente compara alguns pacientes, por exemplo, que recebem a dieta pronta. Ambas vão ter a mesma função de nutrir, dar caloria para o paciente? Sim, mas querendo ou não, quando a gente pensa nessa parte de vitaminas e minerais, mas eu falo, nutre, mas normalmente a gente vai bater, vai ter perca ali de vitaminas e minerais, mas é mínimo. Né? É uma perca que normalmente a gente tem na nossa casa fazendo ali o nosso jantar, o nosso almoço. Então, isso é muito importante quando a gente pensa na dieta artesanal. E aí, por isso que tem todo esse preparo também, com família, com o técnico de enfermagem que vai administrar essa dieta, para a gente conseguir ali realmente fornecer um aporte legal para o paciente. É isso que a Natália falou, é muito importante. Nós temos uma paciente em comum, que é a Valentina, portadora de atrofia muscular espinhal, que a Ná tá também desde o começo, né? Quase 8 anos aí, né, Ná? Exatamente. Com ela fazendo atendimento domiciliar, então ela passa visita. Quantas vezes você passa mesmo? São 3 no mês. 3 visitas no mês. Então ela faz as medidas, ela vê se a criança ela cresceu, se engordou, gordura, massa. Se vocês verem a avaliação dela, é maravilhosa, é muito detalhada, igual ela falou. Gente, ela não fica 10, 15 minutos. Ela acompanha realmente o paciente. E a Valentina é uma delas que fazem, né, o uso da alimentação caseira, né, Ná? Isso. E a Valentina nunca ficou doente, né? Igual você falou, tem muitos que são contra, né? Por ter gasto aí. Mas observamos que a Valentina faz o uso, a família tem muita cautela no preparo dos legumes, da higienização, da limpeza ali. Sim. Então a Valentina nunca teve uma desnutrição, Não. perca de peso. Gente, deixa eu falar agora, tá? Vou dar uma bronca nessa nutricionista. Eu tiro a Valentina da cama, né, para fazer exercício. Haja abraço, tá? Então quer dizer que está engordando, tá, Nutri? Não está, não está. Vou Tô defender brincando. agora o meu abacaxi, né? Ela não está, ela está dentro do peso. É o que eu falo para você e para as meninas. Vocês precisam treinar braço, ir para academia, fortalecer o braço. E é realmente isso, né? Eu lembro no primeiro atendimento, quando eu comecei a acompanhar a Valentina, a Janaína ela já foi muito clara. Ela falou assim: Ná, eu quero entrar com a dieta artesanal caseira para minha filha. A primeira coisa que ela perguntou, você é contra ou é a favor? Porque tem nutricionista que é contra e nutricionista que é a favor. Eu falei, sim, não, eu sou a favor, mas nós vamos fazer um trabalho no qual a gente vai pensar em todo um esquema antes para a gente fazer essa dieta. Eu falei para ela, você topa o desafio? Eu falei, porque é desafio. Ela falou, sim, eu topo. Então, quando ela começou, né, fazer esse processo das dietas, nas primeiras visitas eu ia acompanhar. Então, o que ela combinava com ela? Falava, Jana, compra os legumes, né? 3, 4 tipos de legumes diferentes. Verdura também, 3, 4 tipos diferentes. O que a gente já fazia? Nós tirava um período, normalmente, e aí ela já começava a montar. No entanto, que a dieta da Valentina é o que assim, a gente trabalha muito essa parte do planejamento.
Então, eles compram sempre os legumes, as frutas antes, higieniza e já monta as porções. Que aí fica mais fácil, né? Porque daí sempre vai ser o que eu sempre falo. É a comida fresca, é a comida do dia. Então, a sopa da Valentina é feita todo dia. Só que já é o quê? Uma porção para almoço e para jantar. E a sopa que ela comeu hoje não é a mesma combinação de legumes que ela vai comer amanhã. A mesma coisa, o suco que ela tomou hoje à tarde não é o mesmo suco que ela vai tomar amanhã. Então, a gente vai fazendo todo esse trabalho. Que, no entanto, né, se a gente for acompanhar, crianças, né, normalmente com a patologia dela, com AME, tem perda de massa. A Valentina não tem. A gente consegue fazer um trabalho assim árduo, né? Físio, nutri, ela não tem perca, porque a gente trabalha realmente isso. Então, por isso que essa importância, e a importância da família comprar a ideia. Que eu falo que ali entra todo mundo, né? Entra pai, entra mãe, entra irmão, todo mundo, quando eles compram as coisas para realmente deixar tudo porcionado e pronto. Né? Então, isso que é o importante. E dá muito certo, né? Tanto que e o tá apoio, igual você acabou de falar, o apoio familiar, né? No planejamento alimentar junto com a nutricionista é muito importante, né? Sim. Então, assim, a Valentina, ela usa gastrostomia por bomba de infusão, né? Então, a família faz as dietas caseiras todos os dias. Gente, ela toma suco pela gastrostomia. Às vezes, quando está ressecada, a Ná prescreve algo para poder melhorar essa parte intestinal, né, Ná? Sim. Ai, não, tá um pouquinho solto o intestino. A Ná entra aí como nutricionista para poder orientar o que pode ser feito, um suco, ou mudar alguma coisa da dieta, né, Ná? Toma água de coco, tudo via gastrostomia. E, Ná, você como nutricionista, o que você acha... É bom ter a bomba de infusão? Qual a diferença, assim, de ser feito só pelo gotejamento? Ou realmente é necessário, é muito importante ter essa bomba de infusão para poder fazer essa administração? A bomba de infusão, eu falo que ela é importante dependendo da patologia do paciente, eu falo que é legal. Porque a bomba, para quem não conhece, ela é um dispositivo no qual a gente programa ali tempo de infusão. Eu quero que essa dieta corra, por exemplo, em 1h, 1h30, 2 horas. Né? Tem pacientes que a gente fala que é método contínuo, então corre essa dieta por 12, 15 horas seguidas. Então, quem faz esse trabalho é a bomba. Então, é um dispositivo que ajuda muito, principalmente se for, eu falo, parte de dieta artesanal, porque a dieta artesanal ela fica muito mais viscosa, consistente. Então, no gotejamento, a gente tem muito mais dificuldade para correr. Aí a gente tem o problema que eu falo assim, a gente vai precisar colocar muito mais água nessa sopa. Então, ela vai ficar um pouco mais rala, você vai ter perca de nutriente. Dependendo da sopa, tem vezes que o profissional, muitas vezes, esquece ali, eu falo o carretilho, né, do gotejamento aberto. Então, essa dieta corre muito mais rápido. Aí você tem o risco, por exemplo, de distensão abdominal, diarreia, vômito. Então, eu falo assim que a bomba ela é um forte aliado, sim, nessa parte do controle nutricional, do acompanhamento. Porque ali a gente sabe a quantidade certa, o horário certo que vai correr essa dieta. Então, a gente evita muito transtorno. Lógico que alguns pacientes não conseguem tão fácil assim a bomba. Então, a gente vai no método ali gota a gota. Isso. Então, mais lentamente, que eu falo sempre para as meninas, paciente que corre a dieta gota a gota, eu falo para as técnicas, é correr gota a gota. Não abrir tudo de uma vez e deixar. Porque se a gente abre essa dieta diarreia, corre, né? É diarreia. Eu falo assim, em vez de a gente nutrir o paciente, a gente pode ter uma desnutrição, porque esse paciente ele vai ter diarreia. Ou, muitas vezes, esse paciente, por exemplo, alguns casos já aconteceu do paciente vomitar, eu falo assim, é um risco maior de o paciente broncoaspirar, é um risco maior porque também ele vai ter um gasto muito maior para esse alimento, né, sair. Então, por isso que eu falo que é muito importante a gente correr ali bem lentamente, né? Seja água, seja dieta. Quando a gente pensa também em bomba na parte da administração de hidratação, a gente consegue manter uma boa hidratação também, porque vai cair ali gota a gota. A água, muitas vezes, eu vejo a hora que eu vou orientar nas casas, normalmente o pessoal que está acompanhando tem o hábito de deixar ali correndo rápido. Isso. Eu falo, a água é lenta. Eu falei que se a gente abrir rápido, é como se a gente colocasse uma buchinha
embaixo da água e deixasse ali correndo. Não vai hidratar. Então, esse paciente vai ter dificuldade para urinar, vai ter dificuldade para o intestino funcionar. Então, tem que correr gota, devagar. Ah, mas demora. Demora, mas ele corre. Então, é deixar mesmo lentamente quando não tem a bomba. Mas a bomba é um dispositivo, eu falo, muito bom, um grande aliado nesse processo para a gente conseguir ter ali controle, né, de tempo de administração de dieta, volume e tudo mais. E como a Natália acabou de falar sobre hidratação, isso é um ponto muito importante para a minha área também, né? Como eu atendo pacientes traqueostomizados, né, que apresentam muita secreção, a maioria acha que para fluidificar essa secreção eu vou colocar um monte de inalações. A hidratação não é muito importante, para poder fluidificar também essa secreção desse paciente? Sim, ela é muito importante. No entanto, a gente está falando na época crítica, que é onde o paciente mais tem intercorrência com rolha. Época agora é frio, é seco, extremamente. A gente percebe, né, que a nossa umidade está extremamente baixa. Então, para esse tipo de paciente é muito mais importante. Então, quando chega normalmente, eu falo finalzinho do outono, começo do inverno, sempre toda visita eu pergunto: como que está a secreção? Primeira coisa, está fluida? Por quê? A gente também precisa sempre, eu falo nesses períodos, ajustar esse volume de hidratação, porque é muito importante, porque muitas vezes o pessoal acha que é só, igual você falou, é só fazer inalação, sorinho. Sorinho, lasca sorinho. Vamos inundar o pulmão do paciente com soro, tá? Porque vai fluidificar, mas não vê que a importância da hidratação, né, Ná? Sim, a hidratação é muito importante. Porque quanto mais a gente hidrata, mais fluida vai ficar essa secreção. Então, sempre, né, um olhar que eu tenho já, esfriou, a primeira coisa que eu pergunto nas visitas, como que está a secreção? Né? Aí, às vezes, algumas técnicas já perguntam. Eu já sei que você vai perguntar. Secreção, como que está o xixi e como que está o intestino? Eu falo, é o combo. Como que tá? Porque daí, realmente, até para eu saber, né, se a hidratação que eu prescrevi está legal, se eu preciso ajustar mais alguma coisa. Normalmente, se está passando água de coco, que é algo que ajuda muito na hidratação, às vezes a gente pode aumentar um pouquinho mais, pensando, a água está legal, mas vamos passar mais um pouquinho de água de coco para hidratar, deixar mais fluida essa secreção. Então, eu falo que é muito importante, sim. E, Ná, fala para nós um pouquinho, qual o seu maior desafio, o obstáculo no ambiente domiciliar, né, nos atendimentos como nutricionista desses pacientes de alta complexidade? O que te desafia? Qual o seu maior obstáculo nisso? Eu vejo, assim, um dos desafios muitas vezes, as pessoas entenderem a importância da nutricionista. Isso. Tem algumas famílias que pensam, lógico, dependendo da patologia do paciente, que físio, fono, TO é importante. Mas eu falo que a nutrição também é importante, porque se esse paciente não estiver bem nutrido, ele não vai corresponder bem à sessão de fisioterapia. Não. Se esse paciente não tiver com uma nutrição adequada, ele não vai conseguir fazer bem a fono. Então, infelizmente, para algumas famílias ainda, a gente precisa, eu falo, quebrar esse tabu, porque acha que a nutrição não é importante, mas ela é importante. Esse é um dos desafios. Um desafio que às vezes eu enfrento muito também é o pessoal entender a importância do horário da administração da dieta. O porquê que ela foi prescrita naquele horário, naquele intervalo, naquele volume de infusão, porque é o que o paciente precisa. Tem muitas vezes no começo, quando eu vou, a falar, hoje eu não consegui passar uma dieta porque eu não achei que ele não estava no horário legal, então eu puxei um pouquinho mais para depois, tipo 1 hora depois, 2 horas. Eu falo, mas não, é importante passar, porque se está prescrito, pensando que muitas vezes depois vai ter uma terapia que vai chocar com o horário da dieta, e às vezes você pula um horário, você vai bolando todos os outros horários. Chega no final do dia, às vezes falta uma dieta, então você compromete aporte calórico. O que num dia era para ele receber, por exemplo, 2.000, ele recebe 1.500, 1.600. Então, esses são alguns dos desafios, né, que a gente, às vezes, encontra. As pessoas, muitas vezes, seguem a prescrição, mas não seguem. É isso. Então, isso é um dos desafios que ainda eu encontro bastante. Quando eu era, assim, logo que eu comecei, eu encontrava muito mais. Mas hoje eu vejo que também todo mundo está entendendo a importância da nutrição, do nutricionista. Porque quando eu comecei também, eu vejo até para a parte do home care, quando eu comecei, normalmente era sempre uma visita ao mês, na maioria dos pacientes.
Hoje, eles estão entendendo qual que é a importância da nutrição no acompanhamento, na evolução dos pacientes. Então, tem paciente que é 3 ao mês, 2 ao mês. Então, está aumentando também essa frequência. Então, eu vejo que o pessoal está vendo que a nutrição é importante. Né? Não é somente você nutrir o paciente, mas você acompanhar como que está sendo. Então, esse eu falo que é um dos desafios, normalmente, que eu encontro. E como nós já conversamos aqui, né, como físio e nutricionista, para um atendimento de fisioterapia, se eu tiver só gordura, não vai ter resultado. Eu preciso de músculo para ter contração muscular, para ter força muscular. Então, se eu não tiver músculo, não tiver uma nutrição adequada, eu vou ter percas na fisioterapia. Eu não vou conseguir evoluir esse paciente para poder ter ganhos na fisioterapia. Por isso, a importância, mais uma vez eu falo, a importância da equipe multidisciplinar. Se eu vejo algo que está faltando, eu ligo para a Ná, ó, o paciente tal tá assim, ai, o paciente tá meio estranho, ai, eu acho que engordou. Quando é sua visita? Ai, o paciente, eu tô achando que não tá legal. A mesma coisa com a fono, a mesma coisa com a terapeuta ocupacional, entre outros profissionais, médico. Então, é muito importante isso. E eu vejo muito na minha área a importância da nutricionista com esses pacientes, porque os pacientes de alta complexidade que eu atendo, que são pacientes mais graves, muito deles não tem movimento nenhum. Né, não apresenta nenhuma funcionalidade. Eles só comunicam com olhares, né, os piscar. Então, mais ainda que eu preciso do acompanhamento do nutricionista ali. Porque o paciente vai ficar mais acamado, ele só vai sair do leito com o fisioterapeuta. Então, é muito importante para esse paciente não ganhar peso demais ou não desnutrir também, né? E eu sempre bato na tecla a importância da união da equipe multidisciplinar. E a gente está sempre discutindo casos, conversando entre os pacientes. Eu, Caná, tem vários pacientes em comuns, né? Não é um nem dois, são vários, praticamente quase todos aí em comum. E isso é muito importante, essa conexão de profissionais. Não é um melhor que o outro e nem, minha área é em primeiro, a nutrição é em último, ou a nutrição é em primeiro, a física é em último. Não. É uma equipe multidisciplinar em volta do paciente para aquele paciente ter evolução. O paciente não tem evolução sozinho. Então, tem muitos profissionais atrás de um único paciente, de uma única família. Né, Ná? E, Ná, me conta um pouquinho, né? Porque você tem vários trabalhos, né? Os atendimentos domiciliares, você tem sua clínica, né? Conta um pouquinho para eles conhecerem, explique o nome, aonde fica, o que vocês fazem, quais são os profissionais que tem na clínica. Deixa o @ aqui também para eles entrarem. Entra, siga ela, tá, pessoal? Por favor, hein? Veja o trabalho dessa equipe também, que é uma equipe que ela tem lá, né? Por trás, né, dessa clínica maravilhosa. Ná, conta um pouquinho para nós. Sim, eu sou uma das sócias e fundadoras da Clínica Nutrivida. A Clínica Nutrivida já está há 9 anos no mercado, é uma equipe formada por mim, pela Franciele, que é outra nutricionista, que é minha sócia, e temos também a Mari, que é psicóloga, que trabalha junto com a gente. Na clínica hoje, eu atendo pacientes, né, que estão em busca do controle da glicemia. Eu falo que é a glicemia no foco, que deseja controlar, principalmente, né, os níveis de hemoglobina glicada, glicemia em jejum. Eu trabalho exclusivamente com a parte de diabetes, resistência à insulina. Como eu falei, eu vivo com diabetes há mais de 20 anos. Eu descobri o diabetes com 13 anos de idade, né, por conta... Minha mãe foi fazer um exame, ela descobriu que ela tinha diabetes. E o meu pai já tinha diabetes na época. E minha avó falou, faz um exame da Natália para ver, né? E nessa de fazer o exame, deu. Minha glicemia estava muito alta. E aí eu já comecei o acompanhamento. Hoje sou insulino dependente. Tomo insulina 2 vezes no dia. Isso também que despertou esse olhar para a nutrição, eu falo, de estudar e entender o que realmente funciona, né? Porque eu falo que quando a gente pensa em diabetes, todo mundo fala assim, é restringir, você não pode, corta tudo que vem debaixo da terra, não come batata, não come mandioca, não come pão, massa, então piorou. E eu falo que não, né? A restrição, na verdade, a gente gera uma monotonia alimentar.
E essa monotonia vai fazer a gente desistir no meio do caminho. Eu sei porque, ao longo desses anos de acompanhamento aí, eu passei, né, antes com nutricionista e realmente restringe muito a alimentação. E o que eu sempre falo para os meus pacientes quando chega aqui não tem restrição e não tem modismo. A gente vai trabalhar com nutrição estratégia de forma eficaz. Eu falo assim, é o básico. A gente vai funcionar com o básico, mas o básico que dá resultado, que você consegue controlar a sua glicemia em 90 dias. E também tem a Franciele, que trabalha com a parte de emagrecimento feminino. Então, grandes emagrecimentos, né? Pessoas que muitas vezes estão buscando, né, acompanhamento para emagrecer, para ter qualidade de vida. Então, é esse o público que a gente atende. Emagrecimento, diabetes, né, e resistência à insulina. E a Mari, ela trabalha, né, ela é mais da linha humanista. Então, ela tem as sessões de terapia para adulto, casais, adolescentes. Sigam, né, na rede social, nosso arroba, o arroba é clínica_Nutrivida Saúde. Lá a gente posta todos os dias conteúdos, receitas, lives. Então, a gente tem conteúdo muito legal e vale muito a pena, né? Como a Thaís falou, sigam nas redes sociais, acompanhem o nosso trabalho. E essa questão, né, de você ter descoberto a diabetes, né, de ser diabética, limita você a alguma coisa? Eu vou em algum lugar, eu tenho que levar minha insulina. Conta para nós também como que é. Hoje, não limita. Eu falo assim, as pessoas perguntam, mas você vai em festa? Vou em festa de aniversário, saio de final de semana, porque o esquema que eu tomo de insulina hoje, eu tomo de manhã, né? Normalmente, as duas insulinas que eu tomo, uma insulina de ação mais lenta. Então, essa insulina que eu tomo, ela tem cobertura de 24 horas. Então, eu tomo ela sempre de manhã, porque eu tomo, ela cobre todo o período do dia, e à noite, no outro dia, eu tomo novamente. E tomo a insulina de ação rápida 2 vezes ao dia. Então, por isso, não preciso levar a insulina quando eu saio. Tem pacientes que precisam, tem pacientes que precisam. Mas, no meu caso, não, porque ela é mais controlada. Então, eu consigo. Vou em aniversário, saio, como pizza. Esses dias foi meu aniversário, fui comemorar num rodízio de pizza. Então, eu falo assim, uma rotina comum, né, de vida normal. No diabetes, eu falo assim, ele transformou o meu estilo de vida. Então, hoje, eu sou uma pessoa mais ativa, que eu não era antes. Todo mundo, meu médico, brigava comigo que eu tinha que fazer exercício, e eu não gostava. Aí, eu e a Fran inventamos de fazer um desafio doido na clínica, no meio da pandemia, de fazer 300 dias de exercício físico. Eu falo que aí virou a chavinha, porque a gente tinha que fazer exercício de sábado e domingo, porque a gente postava nas redes sociais para engajar, né, os nossos pacientes e seguidores, enfim, a se movimentar. E foi nesse momento que eu vi a importância também do exercício físico, né? Então, aí hoje eu procuro, né, manter uma rotina de pelo menos 5 vezes na semana, realizar o exercício. E a alimentação eu falo como de tudo, né? Quem me conhece no dia a dia vê que assim eu consigo comer realmente de tudo, porque eu tenho todo esse controle, né? Controlo, lógico, nas combinações no que eu vou consumir do carboidrato, né? As combinações, por exemplo, de associar esse carboidrato com uma proteína, com uma fibra para retardar a absorção. Algumas estratégias que eu vou colocando ao longo do dia que eu consigo manter minha glicemia mais controlada. No entanto, que o meu acompanhamento é de 6 em 6 meses. Então, eu vou só 2 vezes ao ano no médico, no endócrino, para fazer o acompanhamento, porque eu consigo levar bem. E é com essa bagagem, né, com esse acompanhamento de tudo que eu realmente, na clínica, eu tenho até um programa nutricional voltado para o diabetes, para ajudar. Mas é um programa nutricional pensado na rotina do paciente. Como eu falei, assim como no home care, na clínica também. Eu não vou entregar um plano pronto, com ideias mirabolantes. Não, é um plano que seja eficaz, adequado com a rotina do paciente. Então, pensado em tudo isso. Gente, olha quanto orgulho dessa Nutri. Inteligente, uma bagagem sensacional, nutricionista, faz exercício. Não me pergunte sobre exercício, tá? Que eu falo, eu vou começar a segunda. Vou começar a semana. Quando veio, ela fala assim, começou o exercício? Eu falo, aham. Só que não. Os exercícios são meus pacientes, gente. Tem que levantar da cama, tirar, levar pro banho, e põe na cadeira de roda e põe no parapódio. Esse é meu exercício, que é exercício melhor que esse. Chego em casa, já tô acabada, né? Mas é muito importante essa questão de uma alimentação bem adequada, né, Ná? Sim. E a prática também de exercício. E você nos contou também, lá no início, que uma das suas especialidades é oncologia, né?
Eu amo também, né? Também sou especialista em oncologia. É uma área que me identifico muito. Sempre tive muito medo. Depois que eu comecei a atender a uma das minhas pacientes, que foi a Sabrina, uma criança de 7 anos, com uma meduloblastoma gravíssima, né? É uma paciente oncológica, traqueostomizada, fazia o uso também da sonda. Então, assim, eu falo que foi um desafio. Eu sempre tive muito medo da área de oncologia. Medo em questão de mexer muito comigo, da parte sentimental. Porque nós, né, Natália, eu somos uma profissional muito humanizada. Nós não trabalhamos somente com isso, e sim com amor, com empatia, em colocar no lugar do paciente. Se fosse eu, se fosse a minha mãe, se fosse o meu pai, isso é um trabalho humanizado. E eu sempre tive muito medo dessa área de oncologia. Depois que eu comecei a atender a Sabrina, que você também fazia acompanhamento dela, foi um divisor para eu poder iniciar minha pós-graduação em oncologia. E eu gosto muito também dessa área e sempre estou estudando oncologia, cuidados paliativos. Conta para nós, você faz atendimento também de pacientes oncológicos, Ná? Como que é? Faço, né, acompanhamento de alguns pacientes, sim, a oncológico ainda tem algumas procuras. E eu falo que a oncologia também foi um divisor de águas, né? Eu falo que quando eu comecei a trabalhar com esses pacientes, eu enxerguei a vida de uma forma diferente. Porque o que às vezes a gente considera problema, para eles não são. Então, e é muito importante também a nutrição, né, quando a gente pensa na parte oncológica, porque se o paciente, né, a primeira coisa, se o paciente perde massa magra, muitas vezes ele para o tratamento, ele para a sessão de quimioterapia. E muitas vezes a sessão de quimioterapia é o que vai ajudar, né, eu falo assim, durante o tratamento. Então, é muito importante. Como você falou, né, tem muito essa questão da empatia. Todo mundo fala, a gente não pode, né, ser amigo do paciente. Eu falo, não é a gente ser amigo do paciente, é a gente olhar para o paciente. Porque aquele paciente, ele é o amor da vida de alguém. Então, para nós, ele pode ser mais um paciente, mas esse paciente pode ser um pai, uma mãe, um filho para alguém. Então, por isso que é importante a gente olhar. E a nutrição é muito importante também em todas as fases do tratamento, seja durante a quimioterapia, seja durante a radioterapia. Na época que eu atendia, bastante mulheres, principalmente voltadas para a parte de câncer de mama, então precisava melhorar a alimentação, pensando que muitas vezes ia fazer uma cirurgia. Eu falo assim de esterectomia total, retirada total ali da mastectomia, total. Então, a gente, né, precisa ter esse acompanhamento, pensar principalmente nesse pós e nesse como que vai ser esse pós-cirúrgico, né? Então, é importante a gente acompanhar, sim, esses pacientes, e ainda hoje eu tenho, sim, né? Alguns pacientes, às vezes, procuram na clínica, tenho também procura, muitas vezes, na parte de home care também, de paciente oncológico. Então, é uma área ainda que brilha os olhinhos também. Gente, nós vamos fazer um intervalinho rapidinho para dar uma respirada, porque quando se fala em humanização, em oncologia, é uma área encantadora, né? Que mexe muito com nós. Então, vamos dar um intervalinho aí, já voltamos, tá bom? A gente faz uma pausa rapidinha, mas já voltamos com mais Físio e Saúde, aqui na TV Metropolitana. Fica com a gente. O podcast Físio e Saúde com Thaís Rodrigues é um oferecimento de parceiros que acreditam no cuidado, na saúde e no bem-estar de verdade. A seguir, confira os nossos apoiadores. Nutrivida, cuidando da sua saúde mental e física com dedicação e propósito. Nutrição, psicologia e acolhimento integrados para transformar vidas todos os dias. Asa Branca Home Care, assistência domiciliar e hospitalar com excelência, humanização e conforto. Uma equipe especializada pronta para cuidar de quem você ama, no lugar onde é mais importante, em casa. Gesso Grandino, tradição, modernidade e acabamento impecável. Paredes 3D, sancas, drywall e muito mais. Lior, avaliação em intervenção no desenvolvimento infantil. Com cuidado, ciência e acolhimento, ajudamos seu pequeno a crescer com mais autonomia e confiança. Agende uma conversa.
Estamos na Vila Resende, em Piracicaba. Estamos de volta com Físio e Saúde, na tela da TV Metropolitana. Porque aqui, cuidar é transformar. Vamos continuar. Voltamos com o podcast Físio e Saúde com Thaís Rodrigues. Mais uma vez eu quero agradecer essa convidada muito especial, Natália, nutricionista. Muito obrigada, Ná, por estar aqui compartilhando sua trajetória profissional, suas vivências e contando um pouquinho o amor que você tem pela nutrição, viu? Gratidão, tá? E mais uma vez agradecer aos patrocinadores. E a Natália também, a clínica dela, Nutrivida, é uma das minhas patrocinadoras aqui nesse podcast especial. Gesso Grandino, muito obrigada também. Clínica Lior e o Home Care Asa Branca. Pessoal, nós estamos rodando aqui um pouquinho sobre os patrocinadores. Home Care trabalha todos os cuidados de atendimentos e assistência domiciliar, curativos, tudo que você precisa para o conforto da sua casa. Gesso Grandino, onde vai trazer tudo sobre gesso. Vou deixar depois também o arroba deles para vocês. A Clínica Lior é clínica de terapia ocupacional e uma novidade que nós temos lá também, fonoaudióloga. E também quero agradecer a Clínica Nutrivida com psicologia e nutricionistas valiosíssimos de grande bagagem aí profissional. E vamos mais dar continuidade nesse podcast e não perca mais algumas informações valiosas, hein? Segue aí no YouTube e acompanhe todos os episódios que eu vou trazer muito importante para vocês. Físio, podcast Físio e Saúde com Thaís Rodrigues. Ná, me fale um pouquinho sobre um caso de um paciente que você atendeu nessa trajetória sua profissional que marcou a sua vida. Porque a gente sabe, né, que nessas trajetórias nossa profissional tem vários pacientes, várias famílias que fazem parte da nossa vida. Por mais que eles partem, né? Por mais que eles não estão mais presentes aqui, restam lembranças, restam momentos que tivemos com eles, né? E teve algum paciente que você fale, meu Deus, marcou muito a minha vida e isso deixou um cantinho lá no meu coração reservadinho ali? Tenho. Eu falo não tenho um, tenho alguns, né? Tenho um especial que nós atendemos em comum, que marcou muito minha vida, que é o André. Eu falo a forma como o olhar que ele tinha para a vida, a intensidade com que ele vivia a vida. É algo que eu falo assim, às vezes, coisa simples no dia a dia que eu estou fazendo, eu falo assim, isso me lembra muito o André. Então, eu falo que é um paciente que tem mais do que um lugar especial no meu coração e eu levo ele para sempre. Tem uma outra paciente também, que é uma senhorinha, que eu acompanhei ela. Quando eu comecei a acompanhar, ela estava bem ruim mesmo, né? E aí estava usando sonda e tudo mais. E acompanhando a evolução dela, né? Esse trabalho multidisciplinar, nutri, físio, fono, a gente conseguiu reabilitar. E ela saiu da sonda. E hoje ela se alimenta com alimentos orais de consistência, eu falo mais para pastoso, meio sólido, mas ela consegue se alimentar via oral. Então, ver essa evolução dela também foi muito grande. E na parte de oncologia, né, quando eu atendia no hospital, acompanhar realmente pacientes que venceram. Que eu acompanhei muitas vezes algumas pacientes antes já da descoberta, foi feita a cirurgia, passou por químio, por rádio, e hoje elas estão bem, né? São mulheres que descobriu, por isso que eu falo a importância, principalmente de nós mulheres, fazermos a mamografia, né? Na idade elegível de 40 anos, fazer esse acompanhamento, porque a maioria descobre, né? Eu falo ali um nódulo na mama, e aí a gente tem essa descoberta muitas vezes do tumor, do câncer. Quanto mais cedo a gente tem esse diagnóstico, maior é a taxa, né, de sobrevida. Então, tem várias histórias, mas essa dessa senhora que eu acompanhei é uma que me marcou bastante também, sabe? Porque era uma paciente que eu falo assim, quando eu cheguei, ela falava assim, Fia, eu tô desenganada, eu não vou sair dessa condição.
infelizmente, muitos recebem esse diagnóstico. Você é daqui, não tem mais o que fazer. E tem. E quando você pega, né, eu falo uma equipe que está comprometida em fazer a melhora do paciente, essa melhora vem. E cada evolução que ela foi tendo, ela falava assim, hoje eu consegui. Ela falava assim, eu lembro quando a fono falou, ela está com uma boa deglutição, vamos começar a ofertar. Ela falava, hoje eu consegui comer um copinho de café de sopa. É pouco. Eu falava, mas esse pouco é muito. Eu falo assim, você está evoluindo. E cada dia mais a gente foi evoluindo até conseguir, né, que ela comesse uma quantidade, a gente fala, é ali o 50% ideal para a gente fazer esse desmame, né, da sonda e passar só para a transição alimentar. Então, é uma paciente que me marcou bastante. Isso é olhar para o paciente além do diagnóstico, além de laudos, além de relatórios, né? Sim. Isso se chama humanização. Então, às vezes, o que falta muito, principalmente em atendimentos domiciliares, eu vejo muito, porque são pacientes mais complexos, mais graves, são profissionais que motivem aquele paciente para melhorar. Porque às vezes você recebeu um diagnóstico igual você falou da senhorinha, né, com câncer, às vezes um câncer terminal, e ficou um tempo no hospital e profissionais falou, ó, vai para casa porque não tem mais o que fazer. E você vem como uma profissional humanizada, uma profissional que tem empatia, e você muda totalmente aquela história. Porque às vezes o paciente ele só precisa disso, de um bom profissional para poder evoluir. Tantos diagnósticos que eu atendo e já atendi, que se for ler, né, sobre a ciência, relatórios médicos, os pacientes não passam de 6 meses, 1 ano. O André, que você acabou de citar, até me marcou aqui que eu tive que segurar o choro, foi meu primeiro paciente traqueostomizado, onde eu comecei a atender ele e fiquei com ele, permaneci 9 anos. Tudo que eu aprendi logo após a finalização da faculdade, que foram 5 anos, foi ele que me ensinou. A família, né? Os pais, a Paula, o Paulo, me ensinou como era trabalhar com paciente traqueostomizado, como era conviver com paciente que não tinha movimento nenhum. Ele só falava e piscava os olhos. Ele não tinha movimento nenhum. E isso também me marcou, né? Compartilho com você que além de ter marcado e, né, marca a sua vida, me marcou também muito a minha trajetória profissional nesses 10 anos como fisioterapeuta. Porque ele nos ensinou muito. Ele Sim. nunca reclamou da vida. Ele nunca reclamou, ele nunca perguntou para a Natália, eu vou comer pela boca. Perguntou para mim, eu vou voltar a andar. Né? Ele usava traqueostomia, ventilação, paciente muito grave, sem drive respiratório nenhum, usava gastrostomia para se alimentar, não tinha movimento nenhum, mas uma inteligência, um QI elevadíssimo. Ele nunca pegou um controle de videogame, mas ele sabia tudo, todos os passos para ligar o videogame. Ele falava para as técnicas de enfermagem ou para a avó, né, Sim. Aperta isso, vai lá, vai na configuração. Eu falava, André do céu, mas como você sabe? Ele, eu sou inteligente. Eu falava, com certeza, isso não tenha dúvida. Não. Isso nos marcou muito, né? E eu falo que a família também, a confiança que eles têm em nós, isso é muito importante. Né? São famílias, que nem eu, a Natália atende há anos, 5, 7, 8, muitos anos. A Natália ainda passa um pouco menos, né? Visitas, eu já passo mais visitas, mas o convívio ali com o paciente, com a família é muito intenso, né? Não é fácil ser profissionais de alta complexidade, né? Esse vínculo. Porque a gente também, além de ser profissional, a gente tem sentimento, né? A gente se coloca muito no lugar do paciente, se fosse nós, igual você falou. Então, temos que olhar para o nosso paciente além do que aquele diagnóstico, além de laudos, além de relatórios, e ser aquele paciente que vai deixar a sua digital na vida daquele paciente. Pode ter certeza que o paciente que eu atendi há 10 anos atrás, ele sabe quem sou eu. Ele sabe a importância do meu atendimento com ele. Por quê? Porque nós somos uma profissional
humanizada, nos colocamos no lugar do paciente. E eu sempre falo, né, que isso é muito importante para o paciente evoluir, né, Ná? Sim. Isso é muito importante. Ná, eu queria então, nós estamos encerrando esse bate-papo maravilhoso. Se deixar, tem muitas informações maravilhosas aqui, né? Então, eu quero agradecer muito para você ter aceitado o meu convite, essa parceria, porque além de profissionais, né, de equipe multi aí, nós somos amigas. Então, gratidão, que Deus te abençoe muito. Que Deus te capacite cada dia mais como pessoa, né? Eu falo que antes de você ser um bom profissional, você precisa ser um bom ser humano, né? E você é um ser humano incrível, um coração maravilhoso. Quero agradecer muito por ter aceito, né, esse convite tão especial que eu te fiz. Gratidão, viu, Ná? Obrigada, eu que agradeço, né, pela oportunidade. Sinto lisonjeada por estar aqui participando, né, contar um pouquinho da minha trajetória. E realmente, é o que você falou, né? Antes da gente ser um profissional, a gente ser um bom ser humano. Porque não é fácil. A gente vai entrar na vida de alguém, na casa de alguém, né? Então, isso que é muito importante, a gente sempre ter esse olhar, né? Essa empatia pelo paciente, pelo outro. Então, agradeço muito pelo convite. Sempre que precisar, estou à disposição. Pode contar sempre comigo. Desejo muito sucesso para você. Obrigada, nessa Ná. nova empreitada que você está muito iniciando. Obrigada. E deixa uma mensagem muito especial para aqueles alunos de graduação que estão cursando, né, nutrição, e aqueles que vão assistir esse vídeo e vai acender uma luzinha, vai falar: meu Deus, que lindo essa profissão. Deixa uma mensaginha muito especial para eles. Eu sei que quando a gente está na faculdade, a gente aprende, né, muitas coisas, a gente se sente muitas vezes perdido, mas eu falo que a nutrição de alta complexidade, ela pode te dar medo, mas é algo que te desafia e que você aprende todos os dias. Eu falo que é a parte, né, de alta complexidade me piscou na época do estágio. Eu falo que quando tinha estágio da UTI no hospital, ninguém queria. Eu fui a primeira que levantei a mão e falei: não, eu quero. E eu falo que ali foi o meu divisor de águas. Eu aprendi muito, estudei muito. Eu aprendi ali a importância da equipe multidisciplinar, a importância de você conversar com os médicos, que eu vejo que muitas vezes o nutricionista tem medo de conversar com o médico. Eu falo que isso é importante, né? Porque ele entende realmente qual que é a importância da nutrição e a gente ter uma boa relação. Então, você que está aí, que gosta da área clínica, né, que não sabe qual segmento vai seguir da área clínica, essa área também é uma área muito legal, muito bacana. Ela te desafia todos os dias, mas você aprende muito. Não só como profissional, mas como pessoa, né? Vale muito a pena. Gratidão, viu, Ná? E você que está me acompanhando aí pelo YouTube, né, pelo Instagram também, que depois eu vou deixar o link aqui para vocês. Quero agradecer por permanecer com nós nesse bate-papo maravilhoso. Continua aí me seguindo no YouTube, Físio e Saúde com Thaís Rodrigues, que irão ter profissionais maravilhosos, conteúdos valiosos. Então, quero agradecer mais uma vez à TV Metropolitana por essa oportunidade, esse espaço maravilhoso, essa gravação maravilhosa. E também aos meus patrocinadores. Gratidão, hein? Tchau, tchau! Tchau! A gente faz uma pausa rapidinha, mas já já voltamos com mais Físio e Saúde, aqui na TV Metropolitana. Fica com a gente. O podcast Físio e Saúde com Thaís Rodrigues é um oferecimento de parceiros que acreditam no cuidado, na saúde e no bem-estar de verdade. A seguir, confira os nossos apoiadores. Nutrivida, cuidando da sua saúde mental e física com dedicação e propósito. Nutrição, psicologia e acolhimento integrados para transformar vidas todos os dias. Asa Branca Home Care, assistência domiciliar e hospitalar com excelência, humanização e conforto.
Uma equipe especializada pronta para cuidar de quem você ama, no lugar onde é mais importante, em casa. Gesso Grandino. Tradição, modernidade e acabamento impecável. Paredes 3D, sancas, drywall e muito mais. Lior. Avaliação em intervenção no desenvolvimento infantil. Com cuidado, ciência e acolhimento, ajudamos seu pequeno a crescer com mais autonomia e confiança. Agende uma conversa. Estamos na Vila Resende, em Piracicaba. Estamos de volta com Físio e Saúde, na tela da TV Metropolitana. Porque aqui, cuidar é transformar. Vamos continuar.